Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e neste episódio, de 14 de abril de 2025, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, com guerra comercial e falas de dirigentes ditando os rumos dos mercados. A semana foi marcada pela escalada de tensões comerciais. De um lado, os Estados Unidos elevaram as tarifas sobre produtos chineses para 125%. Somando os 20% já vigentes para inibir o tráfico de fentanil, a carga tributária total atingiu 145%. Em paralelo, Trump anunciou uma pausa de 90 dias com tarifa recíproca de 10% para os demais países. Por outro lado, a China encerrou a semana impondo uma tarifa de 125% sobre os produtos americanos. O governo chinês informou que não igualará eventuais novas elevações de tarifas, pois as importações americanas não seriam mais comercializáveis além do nível atual. Contudo, o governo informou que novas medidas poderão ser tomadas em outras frentes caso a ofensiva americana continue. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçou que a União Europeia buscará um acordo com os Estados Unidos. Destacou também que, caso essas negociações falhem, está pronta para expandir a guerra comercial para os serviços, podendo incluir um imposto sobre as receitas de publicidade digital, afetando as techs como Meta e Google. No mais, ela anunciou o início das negociações de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos. A presidente do Banco Central Europeu, Lagarde, afirmou considerar os efeitos das tarifas e impactos das taxas de câmbio na inflação europeia ao gerenciar a política monetária. Ela acrescentou que o BCE está monitorando cuidadosamente os desdobramentos dos mercados na zona do euro, que estão funcionando de maneira ordenada até o momento. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra entidades ligadas à exportação de petróleo iraniano. De acordo com o governo americano, essas medidas visam reduzir o fluxo de receita que o regime iraniano usa para financiar suas atividades e fazem parte do esforço para levar as exportações de petróleo do Irã a zero, especialmente as exportações para a China. No campo corporativo, destaque para o início da temporada de balanços nos Estados Unidos, com a divulgação dos bancos, JP Morgan, Wells Fargo e Morgan Stanley, que em geral vieram melhores do que o esperado. Quanto às falas dos dirigentes do Fed, a maioria demonstrou preocupações com a desaceleração da economia americana e com as expectativas de inflação diante do cenário de incertezas. Na China, o Banco Central do país relaxou o controle sobre o yuan, indicando uma tolerância à desvalorização da moeda, enquanto um grupo de fundos estatais comprou ações para sustentar os mercados. Paralelamente, a China tem feito movimentos para estreitar laços com países asiáticos vizinhos, além de discutir questões comerciais com a União Europeia e promover iniciativas para fortalecer sua posição econômica. E para os próximos dias, o que temos na agenda? A semana traz diversos eventos e indicadores econômicos que podem influenciar o comportamento dos investidores. A tensão entre China e Estados Unidos deve continuar a gerar incertezas e aumentar a volatilidade nos mercados financeiros. Além disso, teremos discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, cujas declarações podem influenciar as expectativas dos investidores em relação aos próximos passos do Fed. No fronte corporativo, os maiores destaques serão os balanços de Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Alcoa e Netflix. Dados sobre o mercado imobiliário e a atividade econômica serão divulgados, oferecendo insights sobre a recuperação econômica e a demanda interna nesse momento de incertezas sobre os impactos da política comercial. Na zona do euro, será divulgado o CPI do mês de março na quarta e decisão sobre juros do Banco Central Europeu na quinta. No Japão, a divulgação do CPI será monitorada para avaliar a pressão inflacionária e os próximos passos da autoridade monetária. Na China, teremos dados da balança comercial e divulgação do PIB do primeiro trimestre. A expectativa é por um possível arrefecimento do resultado das exportações e um superávit comercial menor. Dessa forma, esperamos valorização do dólar, queda nas taxas dos treasuries, corrigindo as altas da semana anterior e bolsas em queda por conta dos guidances nas divulgações de balanço, que podem vir mais tímidos. Vale pontuar que, apesar da cautela pelas questões comerciais, algumas disfuncionalidades no mercado de treasuries têm gerado viés de alta para as taxas em alguns momentos. E no Brasil, como foi a semana? Por aqui, os mercados ficaram voláteis em meio à guerra comercial tarifária. Tivemos divulgação do IPCA para o mês de março, que ficou em 0,56%, acima da expectativa de 0,54% do mercado. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 5,48%. Houve divulgação das contas do setor público para o mês de fevereiro, com déficit primário de 18,9 bilhões de reais. Em 12 meses, o déficit atingiu 15,8 bilhões, o que equivale a 0,13% do PIB. Tivemos também divulgação do IBCBR de fevereiro. Considerado uma prévia do PIB, o índice apontou crescimento de 0,4%, com destaque para a agropecuária, que avançou 5,6%.
O vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo buscará reduzir as tarifas de 10% impostas pelos Estados Unidos. Segundo ele, o caminho será pelo diálogo. Alckmin destacou que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil e que entre os 10 produtos que mais exportam, 8 entram no país com alíquota zero, sendo a tarifa média de apenas 2,7%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o Brasil está melhor preparado que seus pares latino-americanos para enfrentar as tarifas dos Estados Unidos, graças às reservas cambiais e ao saldo comercial robusto. Segundo ele, os produtos brasileiros podem ser mais competitivos no mercado americano, mas reiterou que o país não está imune aos efeitos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Quanto à reforma do imposto de renda, o relator da proposta, o deputado Arthur Lira, discute alternativas para gerar receita e compensar a perda de arrecadação de estados e municípios, pois no caso de servidores estaduais e municipais, o imposto retido integra a base de arrecadação dos governos locais. Por fim, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, declarou que o planejamento tributário para evitar a taxação de dividendos pode beneficiar a economia, já que o reinvestimento dos valores no Brasil impulsionaria o crescimento. O projeto de lei propõe tributação de 10% sobre rendimentos acima de 600 mil ao ano, para compensar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Em termos de indicadores, a agenda está mais fraca, com divulgação de IGP-10 para o mês de abril e dados de arrecadação de impostos para janeiro. Dessa forma, o grande foco dos agentes serão as questões externas, especialmente o posicionamento do Brasil frente às medidas tarifárias dos Estados Unidos. No campo político, a pauta econômica sinaliza um avanço lento neste momento, devendo ganhar força após o feriado. Em relação ao projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou que irá trabalhar para a votação do texto ainda neste semestre. Mas as discussões estão muito incipientes sobre o tema no Congresso, mesmo após a escolha do relator, Arthur Lira. Dessa forma, esperamos uma semana marcada por cautela diante do viés esperado para os ativos externos, somada à perspectiva de liquidez reduzida. O dólar deve se fortalecer frente ao real, em sintonia com os pares emergentes. A curva de juros deve agregar prêmios, na esteira da alta do dólar, porém o debate sobre a desaceleração da atividade global e a queda das taxas das treasuries devem conter a alta esperada para a curva doméstica. O Ibovespa deve ceder, refletindo preocupações com o crescimento. E como tudo isso impactou na nossa busca pela meta atuarial? Seguimos recomendando estratégias baseadas em CDI. O fundo BB Previdenciário referenciado DI Perfil, enquadrado no artigo 73A, figura como o veículo mais eficiente para acompanhar o índice. Lembrando que o fundo possui resgate em D0. Pediu? Tá na conta. Para os clientes que possuem espaço no artigo 75B, o fundo BB Espelho Régia Institucional Equilíbrio 30 segue como uma ótima alternativa para buscar excesso sobre o CDI. Combinando qualidade de crédito com questões ESG, o fundo entrega 116% do CDI no ano, até o fechamento de março. E dado o nível atual da curva de juros, entendemos que faz sentido ter exposição tática aos índices prefixados. Aqui sugerimos analisar os fundos BB Previdenciário IRFM e BB Previdenciário IRFM1+. E vale lembrar que os fundos de vértice continuam atrativos, com taxas superando com bastante folga a meta atuarial. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não perde tempo. Agenda uma reunião com a nossa assessoria e tenha uma análise personalizada para ajudá-los na gestão de seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente. Fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente. Até semana que vem. Descomplicando o mundo RPPS. Até mais. Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.